de forma alternada. Eclesiastes 5, de 1 a 7. Eu lerei os versículos ímpares, as irmãs leem os versículos pares. Todo mundo encontrou? Amém? Vamos ler? Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Amém. Podeis assentar, irmãs. Vou pedir para nossa irmã Mariane fazer uma oração, pedindo ao Senhor pelo estudo dessa manhã. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças nós te damos ao Senhor pela oportunidade que temos de estarmos aqui em casa, de portas abertas a Deus, para te cultuar, para te louvar, te agradecer a Deus, porque só a Ti é devido, só Tu és digno, Deus. Neste momento, a Deus, te agradecemos pela oportunidade também de estarmos aqui reunidas, enquanto irmãs, enquanto servos ao Senhor, para mais uma lição, para ouvirmos a Tua palavra, para aprendermos ao Senhor o que Tu tens para nós nesta manhã. Deus abençoa o Teu servo, a Deus, instrui a Deus que saia da sua boca, seja vindo de Ti, a Deus, e que nos abençoe, a Deus, nos faça crescer, a Deus, em sabedoria da Tua palavra, Deus. Nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mas nós estamos dando continuidade, então, aos nossos estudos em Eclesiastes. E como eu tenho dito, toda semana, nós estamos aí numa parte do livro em que Salomão, o autor do livro, né, o escritor desse livro que nós estamos estudando, ele está falando sobre diversas situações enfrentadas ou vivenciadas pelo homem que vive nesse mundo, né, vive debaixo do sol. Já perceberam que a Eclesiastes tem várias expressões que se repetem, né? Vaidade, debaixo do sol, correr atrás do vento. Então, debaixo do sol, como eu já expliquei, é a situação em que nós vivemos, ou seja, esse mundo, essa vida, essa realidade na qual nós estamos inseridos. E Salomão está nos mostrando várias coisas com as quais nós lidamos, vivendo nesse mundo, nos mostrando os problemas que essas coisas nos trazem e a maneira de nós lidarmos com elas. Nós já vimos algumas coisas, já vimos como é que nós lidamos com o tempo, por exemplo, capítulo 3, versos de 1 a 15, vimos como é que nós tentamos, pelo menos, lidar com a injustiça, com a opressão. E na semana passada, nós falamos sobre o nosso relacionamento com o próximo, não foi isso? Complemento do capítulo 4, né? É naquele texto, é nessa parte que nós vimos que Salomão vai dizer aquela célebre frase: melhor é serem dois do que um. E aí nós vimos o que é que isso significa, né? Não é sobre casamento, pelo menos não no primeiro plano, é sobre uma vida de companheirismo. Salomão nos ensina que melhor do que uma vida solitária é uma vida vivida em companheirismo. Agora nós vamos entrar num novo capítulo e vocês percebem aí que os nossos tradutores, eles escolheram começar o capítulo 5 a partir daqui, nota de rodapé. Talvez você não saiba disso, então é interessante talvez eu dizer. A Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos. Meu Deus, meu mundo caiu. Mas é verdade. A Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos. A Bíblia foi escrita em um texto corrido, sem essas divisões que nós temos. Elas foram inseridas muitos séculos depois por estudiosos judeus para, obviamente, facilitar a localização dos textos. Imagine aí se nós não tivéssemos capítulos e versículos, né? Abra aí no Salmo, mais ou menos no meio, vamos procurar aí. Ia ser meia hora só para a gente achar o texto. Mas a escolha que os nossos tradutores fizeram de começar um novo capítulo aí, nessa parte aqui, o capítulo de número 5, é uma escolha acertada, porque a partir daqui nós vamos encontrar Salomão falando
sobre novos assuntos e de uma maneira um pouco diferente. Vocês vão começar a perceber que a partir de agora, Salomão vai ser um pouco mais, digamos assim, ele vai se comportar um pouco mais como um pregador de fato. Lembram lá que no capítulo 1, versículo 1, o autor se chama de o pregador, não é isso? Só para a gente não perder o fio da meada. Capítulo 1, versículo 1, palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. A partir de agora, ele vai começar a ser um pouco mais como um pregador mesmo, falar de maneira um pouco mais incisiva e trazer alguns conselhos mais diretos, digamos assim. Na passagem que nós vamos ler hoje, ou melhor, que nós já lemos, nós vamos encontrar Salomão falando sobre um outro aspecto da nossa vida aqui, debaixo do sol, que é a religião. Salomão está tratando da relação entre a vaidade e a religião. A prova disso é o ambiente em que o pensamento de Salomão se passa aqui. Versículo 1. Guarda o teu pé quando entrares aonde? Na casa de Deus. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Que casa de Deus é essa aqui? É claro que, num primeiro sentido, Salomão está falando do templo. Vocês lembram que o templo de Jerusalém é também chamado de o templo de Salomão. Inclusive, a Igreja Universal do Reino de Deus reconstruiu em São Paulo e o nome é o Templo de Salomão. Salomão construiu essa casa de Deus. Vocês lembram lá que Davi foi proibido de construí-la, né? Davi quis construir o templo, mas porque derramou muito sangue, o Senhor não permitiu que ele fizesse. Ele até começou os preparativos, mas quem construiu o templo então foi Salomão. É dessa casa de Deus que ele está falando, num primeiro sentido. Mas, fica aqui comigo, a gente tem que lembrar de uma coisa. Vamos ver se vocês estão com a memória afiada. O livro de Eclesiastes foi escrito para ser lido, em primeiro lugar, pelos gentios. Muito bem, vocês estão com a memória afiada. Lembram que eu falei isso? Esse livro foi lido pelos hebreus, pelos israelitas, mas o público original, em quem Salomão estava pensando num primeiro plano, eram os não israelitas, eram os não hebreus. Por isso, essa expressão que ele usa aí, casa de Deus, como eu falei agora há pouco, ela se refere ao templo de Salomão, mas ela também tem uma aplicabilidade mais abrangente, digamos assim. Salomão está falando do fato, irmãos, de que todos os povos, seja o povo israelita do tempo de Salomão, quanto os outros povos, todos eles constroem uma casa para Deus. Todos eles têm uma religião. Vocês lembram muito bem que Israel, nessa época, estava cercada de outros povos. E todos esses outros povos tinham seus deuses. E tinham também seus templos. Lembram lá do templo da casa de Dagon, por exemplo, onde Sansão foi morto? Ele foi morto dentro de um templo, não foi isso? Ele forçou as colunas do templo e matou 3.000 filisteus e morreu. Os outros povos também tinham seus templos, suas casas de Deus. E Salomão vai começar a dialogar exatamente com essa realidade, com o fato de que todos os povos, todos os seres humanos, possuem uma religião e também prestam culto a Deus. Eu vou explicar isso, não se escandalize ainda, mas eu ainda vou explicar isso que eu estou dizendo. Antes que nós entremos no assunto, irmãos, propriamente dito, é preciso que nós digamos que todos os povos ou todas as pessoas têm religião. Nós temos um conceito muito restrito de religião. Se eu perguntasse aqui o que é religião, provavelmente a maioria de nós responderíamos coisas como a igreja, o templo, é ir para o culto, é ter uma Bíblia, é abrir a Bíblia, é ler a Bíblia, é fazer uma oração, não é assim? Provavelmente nós responderíamos com coisas assim, com respostas assim. Mas a verdade, irmãos, é que religião é algo muito mais abrangente e muito mais amplo do que esses aspectos devocionais da religião. Isso faz com que a religião nunca desapareça da terra. O pessoal da educação aí vai saber do que eu estou falando, mas a história do Ocidente, né, ela é dividida em basicamente 3 períodos. Né? O pré-modernismo, o mundo pré-moderno, até ali o século XVI mais ou menos. Depois nós tivemos o modernismo, a idade moderna. Dentro dessa idade houve um movimento, dentro desse período houve um movimento chamado iluminismo. Quem já ouviu falar dessa palavra? Iluminismo.
A ideia, e o iluminismo surge ali no século XVII, quando o homem começou a fazer muitas e muitas descobertas científicas. A ciência começou a progredir demais. E aí os filósofos, os pensadores da época disseram o seguinte: uma vez que o homem está progredindo, uma vez que o homem está descobrindo a origem dos problemas, das doenças, por exemplo, vai chegar um momento em que a religião não será mais necessária. Por exemplo, houve um homem, um francês chamado Voltaire. Ele viveu mais ou menos nessa época, ele disse que em 100 anos a Bíblia estaria extinta. Não haveria mais Bíblia, ninguém teria mais uma Bíblia. E já se passaram muito mais do que 100 anos, e hoje nós sabemos que a Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Ou seja, por mais que os homens tentem extirpar a religião da terra, ela não desaparece. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Vocês acham que o ateísmo está crescendo ou diminuindo no mundo? Diminuindo? Regiane acabou com a minha brincadeira, mas... A impressão que nós temos é que está aumentando, é ou não é? Cada vez mais a gente ouve falar de ateus, não é? Cada vez mais a gente ouve falar e vê pessoas na televisão dizendo não crer em Deus, e de maneira geral na sociedade você já encontra pessoas que questionam isso. Eu tenho certeza que o pessoal mais antigo aqui, mais experiente, vai concordar com o que eu estou dizendo. Há 30, 40 anos atrás, 20, 30 anos atrás, ateu era coisa da capital. Hoje, nos interiores, você já encontra pessoas que dizem expressamente não crer em Deus, não crer na existência de Deus. Mas a resposta que Regiane deu está correta. Algumas pesquisas recentes mostram que o ateísmo está caindo no mundo. Ele cresceu algumas décadas atrás, mas tem caído e as pessoas têm se tornado mais e mais religiosas. Dizem os pesquisadores que até o ano de 2050, por exemplo, os ateus serão algo perto de 10% da população mundial. Hoje são 13%. Você pensa que é pouca coisa, 3% só, mas no mundo com 7 bilhões de pessoas, como é o caso do nosso mundo, isso é muita gente. Então veja, o ateísmo tem diminuído, ele tem decrescido ao passo em que a religião o número de pessoas religiosas tem crescido. Regiane, acho que você ia complementar, e eu cortei. Eu disse por um conhecimento mesmo, Aham. Eu disse por um desejo e também assim, por uma observação. Né? Assim que eu vejo hoje as pessoas um tanto quanto inseguras em relação à religião, mas não vejo assim tanta firmeza na questão do ateísmo. Quando eu observo antigamente, aqueles que eram ateus eram firmes e defensores. E algumas pessoas também iam por esse caminho. Hoje a gente não encontra. Encontra assim pessoas com dúvida entre as religiões. É o que eu tenho observado. Cristianismo, o islamismo e outros, né? Mas o ateu mesmo, alguém acredita em alguma coisa. Verdade, Alguém já disse que não existe ateu, existe à toa, né? Tem essa história. A gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco. Vou contar uma experiência aqui que eu tenho percebido. Talvez vai ser o caso de muitas de vocês vão lembrar de situações parecidas. Mas agora, com essa história da pandemia, pode parar para perceber, se você está prestando atenção no que as pessoas estão conversando, pode perceber que as menções a Deus, ao transcendente, têm crescido bastante. Você encontra as pessoas falando sobre isso nos cafezinhos, né? Tem um consultório lá que, de vez em quando, eu tenho que ir com o Islane, lá em Caruaru, e tem um local que toma café bem pertinho, lá é a doutora Cristina. E mais de uma vez, quando a gente vai terminar a consulta, a gente geralmente vai muito cedo, quando vai tomar café lá, eu começo a ouvir as conversas por perto. E desde esse período da pandemia é cada vez mais comum as pessoas dizendo, mas só Deus é que sabe. Deus é que sabe se a vacina funciona. Estou dando só um exemplo. Deus é que sabe quando é que vai reabrir tudo, quando na época que estava fechado. Deus é que sabe se você vai morrer ou não da enfermidade. Se você... Se conscientizando dizendo que está no final dos tempos, está se cumprindo a palavra. Também tem essa vertente. Me parece que com essa questão da pandemia, mais pessoas estão conscientes da dependência do homem em relação a Deus. Me parece que há uma autoconfiança menor em relação, por exemplo, ao poder da ciência, à capacidade do homem de resolver seus problemas. Dê esse exemplo, irmãos, irmãs, só para mostrar que o homem nunca vai deixar de ser religioso.
Enquanto houver ser humano na Terra, haverá religião na Terra. Por mais que seja o sonho aí de muitos professores de faculdade que isso não aconteça, mas vai continuar a acontecer. Bom, vamos entrar um pouquinho nessa questão da religião segundo a Escritura. Abra sua Bíblia aí em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, e esse texto vai nos mostrar que todo homem sabe que Deus existe. É por isso que eu brinquei agora há pouco, dizendo que não existe ateu, existe à toa, porque o ateu, ele é alguém em contradição consigo mesmo. Ele diz crer em algo que ele não crê de fato. Veja aí a partir do versículo 18, Romanos 1, a partir do versículo 18. Você vai ver que o texto vai nos ensinar que todos os homens sabem que Deus existe. Romanos 1, a partir do versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer, preste atenção, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Veja que até aqui Paulo está dizendo que Deus revelou um conhecimento de si mesmo na criação. Esse conhecimento é evidente, Paulo diz isso. Ele foi manifestado. Ou seja, não é algo assim, um recadinho na parede que Deus escreveu, eu existo. Mas é algo manifesto. A criação manifesta a existência de Deus. É claro que Paulo está ecoando aqui o Salmo 19, né? Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Aí veja o versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Até aqui. O que é que Paulo está dizendo? Que todos os homens têm conhecimento de que Deus existe. Esse conhecimento ele não é suficiente para a salvação, mas é suficiente para a condenação. Por isso, Paulo vai dizer que os homens são indesculpáveis. No último dia, irmãs, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, ninguém vai poder dizer, não sabia que o Senhor era real, não sabia que Deus de fato existia. Ninguém vai poder usar essa desculpa. Só para trazer uma ilustração aqui, existe uma lei, que é a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Um dos primeiros artigos, é uma lei real que existe no Brasil, um dos primeiros artigos dessa lei diz que ninguém pode se excusar do cumprimento da lei por alegar desconhecê-la. Você não pode dizer que descumpriu a lei porque não a conhece, mesmo que você não conheça. Por que a lei diz isso? Porque todo mundo ia usar dessa desculpa, né? Eu pratiquei aquele assalto porque não sabia que era crime, não sabia que a lei proibia. Você não pode usar o pretenso desconhecimento da lei para se eximir de cumpri-la. A mesma coisa, ou algo parecido, acontece com o conhecimento de Deus. Ninguém pode dizer que desconhecia a existência de Deus, porque todos os homens o conhecem. Calvino chamou isso aqui de sensus deitatis, ou seja, senso de Deus. Todos os homens sabem que Deus existe. Por isso que eu falei que o ateu, o declaradamente ateu, ele é alguém que está em contradição consigo mesmo. Ele diz algo com os seus lábios, eu acredito que Deus não existe, mas ele sabe que Deus existe. Há um conhecimento revelado na criação e no seu próprio coração. No capítulo 2, Paulo vai dizer que Deus escreveu a lei dele no coração do homem e esse conhecimento faz com que ele saiba que Deus existe. Por que é que na sociedade mais longínqua que você imaginar, lá eles adoram alguém? Por que eles constroem um Deus lá, de pau, de pedra, o sol, a lua? Porque eles sabem que existe alguém sobre-humano. Eles sabem que há um Deus. Por que lá, naquela sociedade que nunca teve contato com a civilização, matar é errado? Tomar a mulher do outro é errado? Porque a Bíblia diz que Deus escreveu a sua lei no coração do homem. Por isso, irmãs, já que a gente está no finalzinho do mês de agosto, toda vez que você vê alguém dizendo assim, não, tem que deixar os índios lá, não pode entrar na cultura deles, o Senhor vai julgar de acordo com o conhecimento deles, isso é mentira. Deus vai julgar de acordo com o conhecimento deles, de fato, para a condenação.
mas eles são indesculpáveis, eles sabem que existe algo de errado. A gente sabe que muitas tribos indígenas, hoje menos porque praticamente não existem mais sociedades que não tenham contato com o restante do mundo. Mas muitas das sociedades indígenas praticam coisas como infanticídio, por exemplo, né? A criança nasce com alguma deficiência ali, ela é às vezes morta pelos seus próprios pais, enfim, sacrifício de crianças e outras coisas. Eles não são indesculpáveis, como muitas pessoas tentam fazer parecer. Eles sabem que essas coisas transgridem a lei de Deus. Ainda que eles não tenham a escritura para saber disso, mas a lei foi escrita no seu coração. Eles sabem que há algo errado. Isso é chamado de, portanto, sensus deitatis, senso de Deus. Esse senso, irmãos, essa certeza que o homem tem de que Deus existe, faz com que o homem tenha um impulso para adorar a Deus. Abra sua Bíblia aí rapidinho em Gênesis capítulo 3, versículo 8. Gênesis 3, verso 8. Esse é um texto que diz algo que nós sabemos, um fato conhecido, mas vale a pena a gente ler. Gênesis capítulo 3, verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor, isso aqui ele está falando sobre Adão e Eva, isso logo após o pecado. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. O foco do versículo aqui é nos mostrar o que Adão e Eva fizeram quando Deus os buscou, mas ele, dentro dessa informação, coloca uma outra informação interessante. Deus se encontrava com o homem pela viração do dia. Todos os dias, no final do dia, quando o dia virava noite, esse é o sentido do texto aqui, Deus ia para o jardim. É claro que a gente sabe que ele já estava lá, né? Deus é onipresente. Mas a linguagem aqui é para que nós entendamos. Deus ia ao jardim e se encontrava com o homem. E ali havia um momento de alegria, de contato, de comunhão entre Deus e o homem. Pare para pensar direitinho. Um momento em que o homem se encontra com Deus para gozar de comunhão com Ele. Como é que a gente chama isso hoje? Começa com C. Culto. Hoje nós chamamos isso de culto. Havia culto no Éden. Não sabia disso? Tinha. Havia culto no Éden. O homem se encontrava com Deus e conversava com Ele, ouvia a sua voz e gozava de distinta comunhão com Ele. O nome disso é culto. Ou não é isso que nós experimentamos no culto? É ou não é? No nosso momento a sós com Deus, nosso momento devocional, nesse sentimento que a gente tem que ter, nessa alegria, é um privilégio indescritível a gente poder falar com Deus, né? Assim, Deus Todo-Poderoso, e saber que Ele ouve, né? Quem sou eu? Nem ali no quarto, ou em algum lugar, nem publicamente, mas interiormente. Falar com Deus e ter a certeza que Ele está ouvindo, né? Eu falar. E às vezes a gente fica tímido, vergonhado de falar com autoridade ou com outras pessoas. Mas ali a gente tem a liberdade, né, de falar com quem nos criou. Isso. Né, com quem é Deus. É muito bom, muito maravilhoso. Então vejam que com Desculpa, voltando um pouco. Então vejam que a realidade do culto é uma realidade criacional. O culto surgiu quando? Quando alguém lhe perguntar isso, quando Deus criou o homem. Adão e Eva já cultuavam o Senhor. Às vezes a gente acha que Adão e Eva, só porque não haviam pecado, estavam o tempo todo na presença de Deus. Isso é verdade em um certo sentido, mas havia um momento específico de comparecimento diante de Deus, pela viração do dia. Isso era o culto pré-queda. Quando o homem pecou, o que foi que Deus fez com o homem? Expulsou do jardim, não foi isso? Nós saímos da presença de Deus por causa do pecado. Mas vejam, o impulso pela adoração, o impulso de entrar na presença de Deus continua com o homem. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 17, versículo 27. Atos 17, 27. É Paulo aqui em Atenas, falando com os atenienses, e ele vai descrever exatamente isso que eu estou dizendo, o fato de que mesmo o homem caído tem um impulso pela adoração.
por cultuar a Deus. Ele está falando aqui de que Deus criou todos os homens, certo? Só para a gente contextualizar um pouco o versículo. Atos 17, versículo 27. Para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Paulo diz que Deus nos fez para buscarmos a Deus. Lembra de Gênesis 3:8? O homem encontrava-se com Deus mesmo antes da queda. Deus fez o homem para buscar a Deus. Mas por causa da queda, por causa do pecado, porque nós fomos separados da presença de Deus, nós não conseguimos fazer isso mais de maneira perfeita como era. Por isso Paulo vai dizer que o homem busca a Deus como que tateando. Quando é que a gente tateia? Quando você está num lugar escuro, não tem lâmpada e você precisa achar algo, não é? O interruptor da lâmpada. Geralmente é nesses momentos que o dedo mindinho cumpre a função para a qual foi criada, né? Que é levar uma topada. Aí você bate no sofá, né? Na quina do fogão. O homem busca a Deus dessa forma, como que tateando. Qual é a imagem que Paulo tem aqui? A queda nos tornou cegos em relação a Deus. Nós não mais o reconhecemos. Lembra de Adão e Eva? Quando Deus chegou no jardim, foi o que eles fizeram? Até hoje nós fazemos isso. A santidade de Deus nos repele, mas nós ainda temos esse impulso para adorar algo ou alguém. Então como é que nós fazemos isso? De maneira imperfeita, de outras formas. Mas nós reproduzimos esse modelo do culto. E todos, irmãos, fazem isso. Também existe uma expressão para isso, é semens religiones, ou religiones, semente da religião. Também foi Calvino que deu essa expressão a essa característica do homem. Todos os homens têm em si a semente da religião, até aquele que é declaradamente arreligioso. Aquele que não vai para uma igreja, que não presta um culto da forma como nós fazemos a ninguém, aquele indivíduo que não quer saber de igreja, que acha que é tudo roubo, o ateu, também presta culto. Se você parar para perceber, você vai ver que o ateu mais convicto dedica a sua vida a uma causa. Até mesmo o próprio ateísmo. Curioso, né? O indivíduo dedica a vida a provar que alguém que não existe, não existe. Né? Mas ele dedica a sua vida a isso. Ele coloca suas emoções nisso. Já vi um debate entre cristão e ateu. Geralmente quem é o mais inflamado? O ateu. É o ateu. Ele dedica recursos, ele dedica seu tempo, ele emprega sua vida nisso, ele projeta nisso um sentido para a sua vida que vá para além dele. O nome disso é religião. Ele não vai gostar se você disser isso a ele, mas ele é um religioso. Ainda que ele não perceba isso. Não é isso que nós fazemos na igreja? Nós colocamos o nosso tempo, os nossos dons, não é isso? A nossa energia, tudo isso à disposição do nosso Deus. O ateu também faz isso. Ele encontra algo, uma causa, uma ideia e dedica tudo a isso. Ele também tem uma religião. Lembra que eu falei no começo que às vezes a gente define religião errado? Vou dar uma definição agora. Religião é aquilo que o homem escolhe para dar sentido ao todo da sua vida. Religião é isso. Por exemplo, eu estou demorando nessa introdução, mas no texto a gente passa mais rápido, certo? Por exemplo, a Bíblia explica tudo para nós. Se a gente tentar fazer uma pergunta, por exemplo, por que existe casamento? Nós respondemos na Escritura. Existe casamento porque Deus criou o casamento. A origem está na criação. Se a gente perguntar por que existem casamentos ruins, por que tem homem, por exemplo, que bate na mulher? A Escritura responde, a queda injetou no coração do homem maldade, crueldade. Por isso, certos homens dão vazão a essa maldade dessa forma. Mas veja que uma feminista, por exemplo, vai explicar esses fatos a partir de uma outra perspectiva. Se você perguntar para uma feminista atuante, militante, essa é a expressão, por que existe casamento? Ela vai dizer porque existe patriarcado do homem, que o homem quer dominar sobre a mulher. Se você perguntar por que tem homem que bate na mulher, diz porque o patriarcado precisa ser destruído. É isso que ela vai dizer. E ela vai ordenar todos os fatos da sua vida em torno dessa ideia. Perceberam o que é religião? Religião é aquilo que me fornece as respostas que eu preciso. No nosso caso, é Deus, é a Escritura. A gente vai conseguir explicar tudo através disso. Por que eu trabalho? Porque Deus disse ao homem, sujeite a terra. Já um marxista vai dizer o quê? Por que você trabalha? Porque você é explorado.
porque existe um capitalista em cima de você. Perceberam o que é religião? Eu estou sendo claro aqui, irmãs. Religião é aquilo a que o homem recorre para responder às perguntas da sua vida. E todos respondem essas perguntas. Algumas coisas que nós fazemos na cultura, por exemplo, parecem muito com culto. Vou dar um exemplo aqui, acho que vocês nunca perceberam isso. Quando o estudante termina um determinado curso, né, a faculdade, a pós-graduação, o ensino médio, fundamental, ou então o mais difícil de todos, que é o ABC, né, Rejane? Nós fazemos uma cerimônia para comemorar isso, não é? É a cerimônia de formatura. Pare para pensar direitinho. Há uma convocação da sociedade, dos pais, principalmente das famílias, se reúnem em um lugar para festejar os feitos de alguém, ou seja, do estudante que terminou o seu curso, comerem, beberem e terem um momento de descanso. Lembra alguma coisa ou não lembra? Isso é culto. Veja, eu não estou dizendo que formatura é idolatria, certo? Eu estou dizendo que muitas das coisas que nós fazemos, das cerimônias que nós temos, reproduzem esse modelo de adoração que Deus pôs em nós. O que é que a gente faz no culto? Nos reunimos, o povo é convocado, o povo de Deus nesse caso, para celebrar a vitória de alguém, a vitória de Cristo, comermos, bebermos, não é isso? Termos um momento de descanso e alegria. Perceberam aí? O indivíduo vai ao estádio de futebol para quê? Para celebrar a vitória do seu time. Ele é representado pelo seu time, ele grita, ele canta louvores ao seu time. Percebe? O modelo é de adoração. A mesma coisa é um show, um concerto musical. As pessoas vão, prestigiam ali a apresentação de alguém, cantam louvores àquela pessoa, aplaudem as habilidades musicais ali dos instrumentistas e tem um momento de descanso e alegria naquela apresentação. Isso reproduz o modelo de culto que Deus criou para o homem. Perceberam a comparação que eu fiz aqui, né? Eu não estou dizendo que essas celebrações são idolatria, que você não deve ir. Eu estou dizendo que a nossa essência de adorador, como diria Nani Azevedo, adorador por excelência, né? Se reproduz na cultura também. Ou seja, todos os homens são adoradores. Mas, por causa dos efeitos do pecado, a nossa adoração é tornada imperfeita. Agora volte para Eclesiastes, depois de tudo isso. Volte para Eclesiastes capítulo 5. E você vai ver que Salomão vai nos mostrar que, por causa dos efeitos do pecado, a nossa adoração é tornada imperfeita. Os 2 primeiros versículos nos mostram isso. Irmãs, até aqui tudo claro? Eu tentei mostrar até agora o assunto de Salomão aqui, tá certo? A gente vai ganhar tempo na exposição, o texto não é tão difícil. Ou seja, é o homem que é adorador, é o homem que entra na casa de Deus, que tenta fazer religião. Você sabe que religião vem da palavra religar, não é isso? A palavra latina religare. O homem quer se religar com Deus, por isso ele faz religião. Mas por causa do pecado, ele faz isso de forma errada. Versículo 1. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos. O culto que o homem presta, por causa do pecado, é considerado por Deus como um sacrifício de tolo. Lembre-se, ele está tateando, tentando encontrar. Ele não consegue acertar o alvo. É como se fosse um sacrifício, um culto de tolo. Ainda versículo 1, parte final. Pois não sabem que fazem o quê? Mal. Então o homem foi criado para adorar, continua reproduzindo esse seu impulso, mas por causa do pecado ele o faz de maneira errada, como um sacrifício de tolo, como algo mal que ele faz. E aí, irmãs, no restante do texto, ou melhor, ainda a partir do versículo 1, Salomão vai nos dizer 2 razões pelas quais a adoração humana foi corrompida por causa do pecado. Ele vai nos apresentar aqui 2 fatos que nos mostram como a nossa adoração debaixo do sol foi manchada, distorcida pelo pecado, e no final do texto vai nos oferecer um caminho para a verdadeira adoração, para o verdadeiro culto, vivendo aqui debaixo do sol. Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Ficou claro o que eu falei até aqui?
Leiam aí, por favor, enquanto eu tomo água aqui, versículos de 1 a 3. Até aqui. Mas a primeira coisa que Salomão nos mostra aqui é que o homem cultua a Deus de forma errada, de forma distorcida, porque nós não mais conhecemos a Deus por causa do pecado. O homem tem um desconhecimento de Deus. Nós falamos agora há pouco que todo homem sabe que Deus existe. Lembram disso? Deus revelou a todos os homens sua existência. Esse é um ponto. Todos os homens sabem que Deus existe. Isso não significa dizer que todos os homens conhecem a Deus. Ficou clara a diferença? Nós sabemos que há um Deus, mas por causa da torpeza do nosso coração, nós não o conhecemos e por isso o adoramos erradamente. Aliás, foi isso que Jesus disse à mulher samaritana, não foi? Vós adorais o que não conheceis. Né? João capítulo 4. Nós adoramos errado porque não conhecemos a Deus. Salomão trata desse fato a partir da prescrição que ele traz para a postura que nós devemos ter ao cultuar o Senhor. Primeira expressão do versículo 1, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. O que é guardar o pé? Salomão está fazendo referência aqui ao templo de Jerusalém, não precisa abrir e ler, mas Levítico capítulo 15, versículo 31, se quiser anotar aí, mostra ou diz que o lugar da adoração era um lugar santo. O templo de Israel era um lugar santo. Você não poderia entrar de qualquer forma. Você tinha que se purificar antes de entrar, porque se você entrasse sem se purificar no lugar da adoração, você contaminaria aquele lugar e seria punido por Deus por causa disso. A ideia de guardar o pé é a ideia de descontaminar-se. A gente vê isso às vezes, por exemplo, nos consultórios, né? Tem aquele negócio que o pessoal bota no pé, né, nos hospitais. Para que aquilo existe? Para que seu corpo não venha a ser contaminado por alguma coisa que haja, por alguma substância, estou falando como um leigo aqui, no hospital. A ideia é mais ou menos parecida. Você deve entrar no lugar da adoração para falar com Deus, para adorar a Deus, guardando o seu pé. Ou seja, com extrema reverência. Você não pode entrar de qualquer forma. A ideia aqui é cuidado. Quando você for adorar a Deus, você precisa entender que o lugar em que você está merece respeito. A questão não é tanto o lugar, irmãos, esse templo aqui, mas é a ocasião, o momento da adoração. A gente lembra, por exemplo, de Moisés, né? O Senhor ordenou que Moisés retirasse as sandálias dos seus pés, ali quando diante da sarça ardente, porque o lugar em que ele estava era santo. A ideia é mais ou menos por aí. E por que eu devo adorar a Deus com reverência? Aliás, esse versículo aqui eu ouvi muito na minha infância, porque toda criança tem dificuldade de se comportar quando é pequena, e se dizia muito isso. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Não pode ficar correndo dentro da igreja não, menino. Dizia-se assim. Mas esse texto está certo, viu? Essa aplicação está certa. A gente já falou muito sobre textos folclóricos de Eclesiastes, mas a ideia é essa mesmo. E por que eu devo ter reverência na hora de adorar a Deus? A razão é dada no versículo 2, no final do versículo 2. Porque Deus está aonde? Nos céus, e tu na terra. Até aqui. A razão pela qual eu devo ter reverência, irmãs, diante de Deus, especialmente na hora de adorá-lo, é porque o culto é um encontro de pessoas oriundas de lugares diferentes. Nós, da terra, ou seja, de debaixo do sol, a gente já viu isso, né? Debaixo do sol, e Deus está nos céus. É claro que Salomão não está dizendo que Deus não está na terra. Deus é onipresente. Mas a ideia é que Deus é oriundo de uma... E essa palavra já é imprópria, oriundo, porque Deus não teve origem. Mas Deus está radicado numa realidade que não é a nossa. Deus está acima do sol.
Por exemplo, Paulo vai dizer em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16, que Deus habita em luz inacessível. Deus habita em luz inacessível. Então, o que Salomão está dizendo é, não entre de qualquer maneira, porque não tem aquela história de, sabe com quem é que está falando, né? Às vezes com uma autoridade, né? O desembargador é parado pela polícia na rua, né? Aconteceu isso muito durante a pandemia. Você sabe com quem é que está falando? Sou desembargador. A ideia é mais ou menos por aí. Ao entrar para adorar a Deus, você está falando com alguém muito mais alto do que você, que está radicado em outro lugar. Nós somos da terra, ele é do céu. Aliás, irmãs, já que a gente há pouco ouviu falar sobre a oração dominical, no domingo à noite, não sei se você percebeu, mas Jesus ensinou esse princípio. Como é que nós chamamos a Deus na oração dominical? Pai nosso que estás nos céus. Nós chamamos ele de Pai, esse é um elemento de intimidade, porém, essa intimidade ela é sopesada com o fato de que Deus está nos céus. Perceberam aí o equilíbrio? É Pai, mas não é parceiro. Está nos céus. Entenderam? A relação que deve se dar com Deus é nesses termos, de intimidade. Paulo disse que nós chamamos a Deus de Abba Pai, de Paizinho. No Nordeste seria Painho. Mas ainda assim, ele está nos céus. Nós devemos então, portanto, irmãs, ter a reverência diante do Senhor. Isso aponta para o fato de que todo falso culto falta com a reverência diante de Deus. Se você parar para perceber, você vai ver que todo culto idólatra reduz, rebaixa quem Deus é. Por exemplo, os deuses gregos, eles eram tão maus quanto os humanos. Traíam uns aos outros, né? Faziam enganações. Entre os animistas é assim. Tem um missionário presbiteriano chamado Marcelo Carvalho. Ele trabalha no Amazonas, entre comunidades ribeirinhas, às margens do alto do Rio Negro. Entre os Rúpida, é o nome do povo que ele trabalha. E os deuses, na verdade eles não têm deuses, eles têm totens, né? Os Rúpida, eles adoram uma certa divindade que eles chamam de mana, é uma espécie de força vital, não é exatamente um deus, mas que se revela em coisas palpáveis, que são chamadas de totens. Podem ser animais, plantas, rochas, rios, cachoeiras. E algo chama a atenção. O deus, entre aspas, dos Rúpida, ele não é nem bom nem mau. O próprio missionário disse que ele é algo como bom-mal. Ele não tem moralidade. Ele diz a verdade e diz a mentira. Ele abençoa e amaldiçoa. Os deuses que o homem faz não são santos como o Deus que se revela na Escritura é. Quer ver outro exemplo? Entre os orientais, no budismo, por exemplo, e em outras religiões lá do Oriente, eles tentam resolver o problema da origem do mal. Por que é que o mal existe? Se Deus existe, por que é que o mal existe? Sabe qual é a resposta? Qual é a resposta que nós cristãos damos? Nós dizemos o seguinte: o mal existe, Deus criou todas as coisas, mas Deus não criou o mal. Agora resolva aí. Mas é o que a Bíblia diz. Deus é bom. Deus é santo. Como foi que os anjos chamavam o Deus lá em Isaías 6? Santo, santo, santo. As religiões orientais resolvem o problema de uma forma distinta. Eles dizem assim: se o mal existe e se Deus criou tudo, é porque Deus é bom, mas ele é também mal. Percebe aí o que é que a idolatria faz? A idolatria rebaixa quem Deus é. E por isso, como consequência, falta-se com a reverência perante o Senhor. Entre na maioria das igrejas evangélicas que nós conhecemos hoje e me diga se existe reverência ali, na hora do culto. É ou não é verdade? Você olha, no caso de muitas igrejas, Deus é chamado de você, o cara lá de cima, não é? Pode perceber que pode parar para olhar e você vai perceber que boa parte dos cultos do movimento gospel que nós vemos hoje falham exatamente nessa questão. Por quê? Porque o Deus que é apresentado ali é um Deus bastante inferior ao Deus que é revelado na Escritura. Em muitas igrejas, qual é o Deus que é revelado? É o Deus que quer que você seja feliz. Não é assim? É o Deus que quer... Esse é o segundo ponto, mas é o Deus que se curva diante da vontade do homem,
Veja, esse é um Deus rebaixado. É um Deus criado pelo homem. O ponto que eu estou focando aqui é esse. O homem cria deuses conforme a sua idolatria. Por quê? Porque ele odeia o Deus verdadeiro. Paulo diz que nós somos, sem Cristo, inimigos de Deus. Então, como ele odeia o Deus verdadeiro, ele cria falsos deuses conforme a sua imagem. Abra aí rapidinho Romanos 1, 23. Paulo vai dizer exatamente isso. Que nós fazemos homens, ou melhor, fazemos deuses conforme a nossa imagem. Quem achar pode ler, Romanos 1, 23. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança à imagem de um homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. O homem não aceita a revelação de Deus, então ele cria deuses, à semelhança do que ele vê. Quadrúpedes, répteis, animais. Isso continua acontecendo. As pessoas fazem imagens de Deus ou não fazem? E adoram imagens de Deus. Né? Aqui no Nordeste a gente tem uma muito famosa, né? Lá no Juazeiro. E o homem faz isso porque ele não tem a devida reverência para com o Senhor Deus. Tem um parque, irmãs, tem um parque de exposição nos Estados Unidos que foi feito por uma igreja evangélica. A ideia, eles construíram esse parque de diversões para evitar que as pessoas fossem para os parques seculares, por exemplo, para a Disney, que fica nos Estados Unidos. Então eles fizeram a versão gospel. Toda versão gospel dá errado de alguma coisa. Uma coisa é verdade debaixo do sol. É isso. Então eles fizeram esse parque de diversões gospel para que as pessoas não fossem para os parques seculares. Mas o tiro acaba saindo pela culatra. Por quê? Porque lá existem diversas representações de Jesus. E quando você vai nesse parque, você anda em brinquedos bíblicos. Isso já é um problema. Você entra na Arca de Noé, por exemplo. E no final do dia, para celebrar aquele dia de diversão, o que é que eles fazem? Eles têm uma réplica do Templo de Salomão lá, igual tem aqui no Brasil, e eles projetam fumaça para o céu. Por quê? Porque quando o templo foi consagrado, a fumaça da glória de Deus encheu o templo. E eles reproduzem isso todos os dias. Vocês acham que isso é uma coisa respeitosa ou irreverente? É irreverente, não é? Isso. Proibida. A semelhança de Deus, se Deus não é suficiente para atrair, deixa ele se culpar. Isso. Na Igreja Católica, quando é nomeado outro Papa, quando é declarado o nome daquele Papa, também ele se solta fumaça, né? O propósito ali é outro. O propósito ali não é de representar essa imagem do Antigo Testamento. É porque a reunião do concílio, né, do conclave, é feita de maneira secreta entre os arcebispos. E a ideia é para que o povo que está na Praça de São Pedro saiba se ao fim daquele dia se escolheu ou não. Então a fumaça preta indica que não houve a escolha e a fumaça branca indica que houve a escolha do Papa. Parece, mas o propósito nesse caso é outro, certo? Nesse caso é só uma mensagem para quem está na Praça de São Pedro, que fica exatamente à frente do Vaticano, né? No centro do Vaticano. Até aqui, irmãs, tudo claro? Então o homem falta com reverência diante de Deus porque se esquece de que Deus está no céu e ele na terra. E qual é a evidência disso? Salomão vai responder ainda nos versículos 1, 2 e 3. A evidência de que o homem falta com a reverência diante de Deus é que o homem incorre na verborragia. Palavra difícil, o que é que significa isso? Falar demais. Veja aí, versículo 1. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Veja, chegar-se para ouvir. Versículo 2. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Agora, versículo 3. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Percebeu como 3 vezes Salomão nos diz que nós devemos falar pouco quando estamos na presença de Deus, adorando? Perceberam isso nos 3 versículos? Desculpa. A ideia de Salomão aqui, irmãos, não é exatamente em relação ao número de palavras. Por exemplo, Ana foi uma mulher que falou muito dentro do templo, né? Ela intercedia insistentemente. E o Senhor Jesus Cristo contou uma parábola sobre aquela mulher que pedia para que a sua causa fosse julgada
reiteradamente diante do juiz. Lembram disso? A questão aqui não é nem tanto o número de palavras. Salomão não está dizendo assim, olha, quando você entrar na igreja, poucas palavras. Vai orar no culto, é rápido. Não é exatamente isso. Salomão está nos advertindo aqui, irmãos, contra o risco de nós, na adoração, falarmos tanto a ponto de impedirmos que Deus fale. Entenderam? Isso é uma prova de desrespeito. Por exemplo, quando você vai conversar com uma pessoa que fala muito, você consegue falar? Não. Só a outra pessoa fala, né? A gente se sente um pouco... Foi uma conversa, mas não foi ao mesmo tempo, né? Só a pessoa fala. Foi um monólogo. Muito bom. A gente sai Desconfortável. Veja, nós entendemos isso como uma desconsideração, é ou não é? Você não deixa a pessoa falar. É interessante, irmãos, que até Deus permitiu que Adão e Eva falassem. É ou não é verdade? Deus permitiu que eles falassem. Mesmo depois da queda. O ser humano é verbal. Nós precisamos falar. Nós queremos falar. Quando a gente conversa com alguém que não deixa a gente falar, a gente se sente diminuído. Não é? O mesmo acontece com Deus. O homem faz um falso Deus, adora esse Deus, adora a criatura entendendo como Deus e, portanto, só ele fala. Só a criatura fala e Deus acaba não falando. Quer ver um exemplo? A gente vê na televisão, na internet, muitos famosos falarem em Deus, né? É comum a gente ver hoje em dia os famosos falarem, eu sou uma pessoa de muita fé, eu sou uma pessoa de muita espiritualidade, eu falo com Deus todos os dias. A gente sempre vê, eu falo com Deus todos os dias. Muitas pessoas falam isso. Fala ou não fala? Você já ouviu alguém dizer assim, eu escuto Deus todos os dias? É mais raro, né? As pessoas querem falar com Deus, mas não escutá-lo. Você encontra os famosos dizendo que falam com Deus, mas veja, como é que eles consideram o que Deus fala, registrado aqui? Essas mesmas celebridades, o que é que eles pensam sobre adultério, pornografia, fornicação, homossexualismo e aborto? É só chegar nesses assuntos que eles não permitem que Deus fale. É ou não é? Aí é a sua opinião. É a minha opinião. Isso aí é verdade para você. Fique com a sua verdade. Eu tenho uma outra opinião. Meu Deus não é assim. Perceberam aí? A marca da adoração idólatra é não permitir que Deus fale. É o homem que fala e Deus não. Isso acontece em outros ambientes, irmãos. Por exemplo, nas liturgias modernas. Você vai em muitas igrejas aí, todo mundo fala, exceto Deus. Tem participação, tem testemunho. O louvor dura 47 minutos. E aí o pastor Hernandes Dias Lopes é que diz isso, né? Que às vezes vai visitar algumas igrejas, o louvor demora que só. Aí, perto do sermão, alguém chega e diz, dá para pregar 15 minutos só? Né? Onde é que está a raiz dessas coisas? Falso culto. As pessoas querem falar, mas não querem permitir que Deus fale. Isso é uma diminuição de quem Deus é. Quer ver um outro exemplo? Aí agora vai doer um pouco mais do nosso calo. Às vezes isso acontece, irmãs, conosco. Quem aqui nunca se distraiu na hora do sermão? Quem aqui na hora do sermão às vezes não fica com seus próprios pensamentos sobre outra coisa? O pastor está pregando, está faltando arroz em casa. É claro que essa situação não é a mesma que eu descrevi antes, mas registra a nossa tendência de impedir que Deus fale, para que nós falemos. São seus pensamentos. Um outro exemplo, o texto está sendo pregado, a palavra está sendo pregada, mas quando algo que lhe desagrada é dito, você... Não, essa parte aqui é por conta do pastor, ou de quem está pregando. Percebem como a gente facilmente fatia a palavra de Deus? É claro, irmãos, irmãs, que nós devemos ser bereanos, né? E conferir na Escritura se o que é dito confere. Mas se conferir, Paulo elogia os Tessalonicenses porque eles receberam a pregação como sendo palavra de Deus e não de homens. Mas nós temos essa tendência de impedir que Deus fale, de nós falarmos e Deus ser calado. Quando é que isso acontece? Pode falar. Espera. Deus fala, a igreja que o pastor estava pregando De carapuça. né? Porque exatamente aquilo que
Isso. Outro exemplo também pessoal, né? Não estou dizendo para ninguém. Quando a gente está no nosso momento devocional, que a gente ora, pede, né? E aí na hora de ler a palavra e meditar, aí às vezes a gente só lê, aí acha que Deus já falou. No mesmo tanto que a gente gasta para a oração, não gasta Na meditação. né? Eu vejo também um pouco, né, assim, errado. Isso acontece também, irmãs, quando a pregação é substituída, por exemplo. Quando a pregação no culto é substituída por palestra, por coach, que hoje está... Rapaz, eu tenho uma opinião sobre coach, mas eu não vou dizer não, porque é para não escandalizar. Não. Mas é parecido com aqueles de autoajuda. É um assistente de autoajuda, né? Exato. Todas essas coisas, irmãs, registram, provam para nós a tendência que o homem idólatra tem de adorar a Deus em seus termos, com suas palavras. Só Deus fala. Ou melhor, só o homem fala. E Salomão nos dá uma pista de por que isso acontece no versículo 2. Veja algo interessante que Salomão diz. Não te precipites com a tua boca, nem com o teu coração. Perceberam que Salomão aqui linka a boca com o coração? Jesus também fez isso, quando ele disse que a boca fala do que está cheio o coração. O que Salomão está dizendo é que um culto em que apenas o homem fala é um culto em que apenas o homem está envolvido. Você não permite que Deus fale, você quer falar sozinho, porque o que está no seu coração é você mesmo, e não Deus. Perceberam aí? Toda idolatria, no fim das contas, é egolatria. Idolatria do ego, idolatria de si mesmo. Então a primeira razão, irmãs, pela qual o homem debaixo do sol adora de forma errada, é porque ele desconhece a Deus. É porque ele se esqueceu de quem Deus é e que na adoração Deus tem a primazia de fala, lugar de fala, para usar uma expressão muito em voga hoje. Deus fala mais. No nosso culto, Deus fala muito mais minutos do que nós falamos. E deve ser assim porque Ele está nos céus e nós na terra. Continuando, na segunda parte do texto, Salomão vai nos dizer que o homem presta culto defeituoso a Deus porque ele não quer se comprometer com o Senhor. Eli, puder para pedir para esperar só uns 2 minutos aí, só para eu concluir aqui, viu? Veja aí versículos de 4 a 6. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi na advertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras, tu, porém, teme a Deus. Salomão está falando aqui sobre o voto. O voto era uma prática da espiritualidade do Antigo Testamento. A gente não vai ler os textos para ganhar tempo, mas textos como, por exemplo, Salmo 65, versículo 1 e Salmo 76, versículo 11, mostram que o voto era feito como um símbolo da consagração do adorador. Então o indivíduo queria se entregar a Deus, entregar a sua vida ao Senhor, e ele simbolizava isso através de um voto, de uma promessa. Tanto é que Levítico 22, versos 18 a 20, diz que o voto deveria ser acompanhado de sacrifício. Você deveria sacrificar junto. O que aconteceu? Facilmente as pessoas começaram a desvirtuar o propósito do voto. O voto começou a ser entendido, dentro de pouco tempo, como um método de suborno do Senhor. Abra sua Bíblia aí rapidinho em Provérbios capítulo 20. Provérbios capítulo 20. Versículo 25. Diz assim: laço é para o homem o dizer precipitadamente, é santo, e só refletir depois de fazer o voto. Então, muito embora houvesse a prática do voto, o Senhor recomendou aqui que ele não fosse feito precipitadamente. A razão é, se você votar, você precisa cumprir com o voto. Vai agora rapidinho para Deuteronômio capítulo 23, versos de 21 a 23. Deuteronômio 23, de 21 a 23.
Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-se de fazer o voto, não haverá pecado em ti. Os que proferiram os teus lábios, isso guardarás e o farás, porque votaste livremente ao Senhor teu Deus, o que falaste com a tua boca. Esses textos, irmãs, mostram claramente o seguinte: o voto no Antigo Testamento não era obrigatório. Perceberam que Moisés disse isso no texto? Se você não votar, você não peca. Veja que Salomão reproduz ou ecoa esse texto de Deuteronômio no versículo 5. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Você não precisa votar, você não é obrigado a fazer voto. Mas se você fizer, você deve cumprir. E veja que Salomão diz, ele usa 2 adjetivos para qualificar aquele que vota e não cumpre. Versículo 4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Versículo 6. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi a advertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Veja aí que ele usa a palavra, então, culpado. O Senhor vai ter por culpado aquele que descumprir o voto feito a ele. Esses textos, então, irmãs, nos mostram que o voto que é feito ao Senhor deve ser, portanto, cumprido. E aqui, e agora eu vou finalizar com isso, Salomão nos mostra uma segunda marca do falso culto, da falsa religiosidade, que é a indisposição em se comprometer com Deus. Era isso que as pessoas estavam fazendo nessa época aqui, e a Bíblia nos mostra alguns exemplos disso. Por exemplo, os fariseus, Marcos capítulo 7, eles faziam voto com a desculpa de, na verdade, tensionando não sustentar seus próprios pais. Em Mateus 23 isso também é dito. E nós temos o caso clássico de Ananias e Safira, não é isso? Eles fizeram um voto de entregar a totalidade, pelo menos foi isso que eles declararam, a totalidade do valor da venda do bem, e não entregaram. Em todos esses casos, o que é que a gente percebe? Que o propósito original do voto, que era simbolizar a consagração a Deus, ele foi desvirtuado e usado como um método de suborno. O indivíduo quer se beneficiar do voto. Ele deveria simbolizar a entrega, ele acaba se mostrando como o contrário. E isso mostra a segunda característica do falso culto, é a indisposição de nos entregarmos a Deus para sofrermos por Ele. É ou não é uma marca da religiosidade moderna? As pessoas querem sofrer por Deus? As pessoas querem que Deus sofra por elas. As pessoas querem que a vontade de Deus se curva diante do homem. A gente falou agora há pouco sobre a questão da teologia do coaching, aí passa muito por essa linha. E se você parar para olhar, irmãs, você vai ver que todo falso culto é caracterizado por isso, pela indisposição de sofrer pelo Senhor. Alguns anos atrás tinha um programa na Globo, acho que passava sábado de manhãzinha, ou era domingo de manhãzinha, que falava sobre religiões. Eu não lembro o nome. Era um programa 10 minutos, né? E mostrava algumas religiões e até alguns pastores já participaram desse programa. Não sei se você lembra desse programa, mas algo que marcava... É até 10h30, né? É? Algo que marcava esse programa era o fato de que quase todos os líderes religiosos que falavam ali tratavam a religião como tendo por objetivo realizar o homem. O budismo, por exemplo, mostra que o homem encontra a felicidade assim, assado. O hinduísmo por esse e outro caminho. E assim as diversas e milhares de religiões no mundo. O que é que une todas elas? Elas existem para que o homem seja realizado e não Deus. Talvez você esteja se perguntando o seguinte: e o islamismo? Ninguém vai negar que a maioria dos muçulmanos tem disposição em sofrer. Eles até entregam sua vida por seu Deus. Mas no caso do islamismo, irmãos, há uma diferença. Muito embora eles mostrem uma certa disposição de entrega, a gente precisa entender que o muçulmano, ele acredita que ele é salvo por obras. Por mais que ele entregue a sua vida num avião e contra um prédio, e dessa forma, de fato, ele sacrifique algo em prol do seu Deus, ele faz isso acreditando no poder das suas obras, de que ele será aceito pelo seu mérito diante de seu Deus na outra vida. Perceberam? O cristão não. O cristão renuncia a tudo, incluindo suas próprias obras.
Não foi isso que Paulo disse, que ele considerava tudo como refúgio para não ser encontrado com obras da lei, mas sim na justiça de Cristo. A única religião em que o homem entrega tudo é o cristianismo bíblico. Ele entrega a vida, os bens, o próprio destino e seu próprio mérito é crucificado e substituído por Cristo. Perceberam aí qual é o culto verdadeiro, então? É o culto onde o homem vota a sua vida. Eu falei agora há pouco que voto não era obrigatório. E o pastor Heber Campos Júnior, uma vez ele conta, quando ele era criança, o pai dele ensinando sobre isso, ele disse, olha, voto não é obrigatório, mas se fizer tem que cumprir. Aí ele criança, ele disse, não, então já sei. É só eu não votar nada e eu nunca vou desobedecer a Deus. Aí o Heber pai disse, olha, é verdade, mas veja, isso é deturpar o mandamento, porque a vontade de Deus é que você entregue algo. Está entendendo? A vontade do Senhor é que você entregue algo. Se você não vota simplesmente com medo de não cumprir, isso significa dizer que não há disposição em você de fato se entregar por completo ao Senhor. Perceberam? Você não é obrigado a votar, mas o Senhor quer que você entregue a sua vida em compromisso a Ele. Por isso, minhas irmãs, o homem adora de forma errada. Qual é o caminho então? Rapidinho. Versículo 7. Temer a Deus. O caminho que nós temos é esperar que o Senhor abra o caminho para a verdadeira religião. E Ele fez isso através do Senhor Jesus Cristo. Desde Babel, nós tentamos abrir esse caminho, mas o homem não consegue abrir essa estrada para o Senhor. A única coisa que resta ao homem é temer a Deus. É andar pelo caminho que Deus abriu, que Ele rasgou pelo véu, isto é, pela carne do Senhor, para que nós entrássemos no Santo dos Santos. É o que o autor aos Hebreus diz no capítulo 10. Tá certo? Peço perdão pelo tempo hoje, mas por aqui encerramos e semana que vem continuamos, se o Senhor permitir.